Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e enfim estamos aqui com ele, novo Caoa Chang'an CS75, o novíssimo SUV familiar que o Grupo Caoa traz via Chang'an. Nesse vídeo a gente vai dar uma voltinha nele, vou fazer algumas comparações dele com potenciais concorrentes, sempre nessa base de preço de R$ 199.990. Vou te contar mais alguns detalhes que não deu para apresentar naquele primeiro vídeo do dia do lançamento e também vou te explicar se ele é melhor ou pior do que os seus concorrentes, sejam a combustão ou eletrificados. Tudo isso depois da vinheta com ele, Shazam Del Arco. De onde eu tirei? Não sei, mas vai. O que não dá para dizer do Caoa Chang'an CS75 é que ele não tem uma identidade completamente própria. Sim, muita gente olhou para isso aqui e falou, parece com alguma coisa, mas não se lembra exatamente o que. Há até quem comparou com o Cadillac Lyriq, veja só você. E aqui para o Brasil eles fizeram um negocinho diferente, porque lá fora essa versão e também a Plus do CS75 vem com uma pintura da cor do carro aqui na grade. Para o Brasil houve essa modificação de pintar todas as grades das três cores, cinza, preto e branco. No preto, na verdade, não precisava, mas sempre em preto brilhante, até para dar um realce nesses cromadinhos aqui da frente. Mas o que mais impressiona nessa plataforma Itália 7.0, que é como a Chang'an chama, é a largura. Esse carro, na verdade, vai impressionar você exatamente pelo tamanho. Muita gente até questiona por que ele não é um 7 lugares. Aqui tem 1,91 m de largura, só para você ter ideia. Um Raval H6, que é um dos maiores SUVs nessa faixa de preço, na sua versão One, custa R$ 199.990, tem 1,88 m de largura. Um Jeep Commander tem 1,87 m, um Volkswagen Taos tem 1,84 m, se você pegar um Compass tem 1,81 m, né? E todos têm versões nessa faixa de preço. Aqui no Chang'an CS75 você vai ter apenas essa versão, que se chama Infinity, 100% completona, não tem acessórios, não tem opcionais, não tem nada para você colocar nem na concessionária. Aqui na frente a gente tem diversas superfícies do jeito que eu gosto, né? Tem essa coisa aqui que parece uma ranhura na frente, tem uma parte lisa do para-choque aqui embaixo, tem um preto brilhante e tem um carrilhão aqui embaixo. Os faróis são 100% de LED. Essa iluminação aqui é até 40% mais eficiente, segundo a Chang'an, do que outros faróis de LED. Ele também tem o ACC ali na frente e a câmera do sistema 360. Aqui também parece um fio de luz só. Sim, DRL em cima, aqui, aqui e aqui. 4 DRLs para você também ver esse carro à noite e já saber do que se trata. Bem interessante, bem diferente e, por que não, inovador em design. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na lateral, porque ele também traz coisas que outros carros não têm. E sim, essa grade aqui embaixo tem aquele sistema ativo, né, que vai deixar fechado quando o motor já estiver nessa temperatura ideal e vai abrir um pouquinho quando você estiver andando e o sistema sentir que o motor está muito quente. Bom, aqui são 4,77 m de comprimento, ou seja, praticamente o mesmo comprimento de um Jeep Commander, só que lá são 7 lugares. E aqui é mais comprido do que um Song Pro, é mais comprido do que um Raval H6, é mais comprido do que um Taos, enfim, é o maior SUV até 200 mil que você pode comprar, inclusive maior até que o Boreal. Entre eixos também são 2,80 m aqui, vai ganhar em 4 milímetros do entre-eixos do Jeep Commander, mas vai ganhar em 6 centímetros do entre-eixos, por exemplo, do Raval H6, só para ficar nesses dois que tem a sensação de porte grande maior do que a de outros, como Taos, Compass e o próprio Boreal. Rodas de aro 20 com pneus Pirelli, isso, pneus All-Season. É difícil você encontrar carros de origem chinesa com pneus Pirelli. E a altura do solo aqui, na literatura que eles nos mostraram, não tem 100% certo, mas pelo que eu pude pesquisar, em alguns mercados tem 18 centímetros, outros tem 18,6 e em outros tem 20 centímetros. E você sabe que 2 centímetros faz diferença, né? Vou esperar a literatura completa. Aqui, todos os carros vão ter o retrovisor pintado em preto brilhante, assim como essa coluna e a coluna C, e todas as janelas que parecem uma vela, daquelas quando você vai para Ilhabela, você vê? Tudo sempre
cromadinho. Temos também o bagageiro aqui que tem capacidade para até 30 quilos de peso e temos um teto panorâmico daqueles que abrem com 1,14 metro quadrado. É bastante grande, pega ali pelo menos uns 75% de toda a área. Mais um detalhezinho em preto brilhante aqui e mais um detalhezinho também com ranhuras aqui embaixo, justamente para esse design e conversando. Uma coisa que eu gostei desse carro é que na porta aqui ele tem um vinco muito suave, a porta fica um pouco arredondada, especialmente nessa parte. Você vai sentir o vinco nessa parte da frente e a partir daqui no ombro do carro. Muita gente também não gosta dessas maçanetas embutidas. Eu não vejo problema nelas, desde que elas não sejam só elétricas, que você consiga mecanicamente abrir o carro. Isso os chineses mesmo já estão tratando de mudar, porque em caso de acidente, essa maçaneta elétrica impede que você abra o carro com mais rapidez, sem ter que mexer numa chave ou mexer na corrente elétrica ali. Então, mesmo que a maçaneta seja embutido, vai ter que ter esse mecanismo, digamos assim, mecânico para o carro. Bom, aqui também temos a câmera 360, o repetidor em LED aqui no retrovisor e vamos ali na traseira, porque ali sim, assim como na frente, você vai bater o olho e vai saber que se trata de um Chang'an CS75. Sim, como você pode ver daí, é tudo meio picotado, né? Antigamente, quando a gente tinha cheque, você puxava a folha assim, a folhinha era picotada do talão de cheque. Tic, 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 tic. Isso também conversa com essa parte aqui, ó. Você vê que está tudo meio espaçado? Aqui embaixo também tem. E assim também eles tiveram esse insight de fazer nas lanternas. Não tem nenhum outro chinês, ainda que você fale, é tudo meio parecido, tem essa linha que liga uma lanterna a outra. Não tem nenhum outro carro que tenha essa assinatura aqui na traseira. Lembrando também que o logo da Chang'an está aqui dentro do acrílico e que ele não é o logo da Acura de ponta cabeça. Ainda que o logo da Acura apareça bastante com isso, e na verdade a Acura eles quiseram fazer um A que parecesse também um H. Bom, aqui a tampa do porta-malas está muito próxima do para-choque. Quando você encontrar aquele pointer CLI que está cheio de papelão e não tiver alerta de frenagem de emergência, nada, pode ser que ele abalroe a sua traseira e fique um pouco mais caro, porque para consertar um metal é mais caro do que para consertar um plástico. Aqui também temos sensores de estacionamento atrás e partes refletivas aqui embaixo. Todo o resto das informações você vai ter na parte de cima da lanterna. Câmera aqui atrás também. E temos nada mais nada menos do que, segundo a Chang'an, 610 litros de capacidade, mas isso são litros teóricos, não é o VDA, que a gente costuma usar sempre nas medições, especialmente do canal. Eles não têm a medida VDA, mas aqui tem duas medidas, né? Segundo eles, dá para a gente ter 610 litros assim, um assoalho plano e os bancos na posição mais, vamos dizer assim, obtusa, não tão aguda, se vai que você me entende, ângulos agudos e ângulos obtusos. E se você melhorar aqui essa parte, não deixar o assoalho do porta-malas na mesma proporção do final do carro ali, você consegue chegar a 725 litros. Se você medir em VDA isso, considerando que tem uns nichos aqui do lado e tal, pode ser que você tenha uma perda aí de 15% a 20%, dependendo do carro. Então, a gente teria que pegar todos os bloquinhos e medir aqui, mas considere que tem mais de 500 litros, o que é uma medida para lá de boa. Também tem o tampão aqui, ó, uma cortininha para os gatunos não ficarem olhando o que você traz no porta-malas. É que eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Isso. Temos aqui, e você pode tirar também, e pode usar até o teto. E lembrando que se você baixar os bancos, passa de 1.600 litros a capacidade que você tem aqui. Só para você ter ideia, tem picapes que tem 1.100 litros, 1.200 litros de capacidade da caçamba, ou seja, você consegue ter aqui mais do que uma caçamba. 1.610 litros é bastante coisa. Aqui, temos step, né? Como eu te mostrei no primeiro vídeo, temos step, aqueles fininhos de uso temporário, junto com o macaco, também com a chave ali para o guincho, caso você precise, e também com chave de roda, tudo certinho, porque para andar no Brasil, esse Brasilzão grande, sem porteira, em que ninguém olha para o asfalto direito, que você roda, ninguém usa direito o dinheiro dos seus impostos para que você rode com tranquilidade nas estradas, ter um step é mais ou menos como ter uma bota numa fogueira.
Bom, agora vamos lá debaixo do capô. Muita gente perguntando sobre eletrificação, coisas do tipo. Saiba, os Caoa Xangã produzidos no Brasil não têm eletrificação ainda. Pode ser que a partir do começo do ano que vem eles tragam algumas versões heavy, como esse carro tem heavy também. Em breve o Unity também vai ter heavy e tem também o Uriv, que é um sedã que eu mostrei para você diretamente lá do Auto China, do Salão de Pequim de 2026, que também começou a ser vendido em versão heavy. E muita gente está de olho neste carro também. Vamos lá na frente? Não vou ter os números de consumo, vou falar para você de consumo na hora que a gente andar, mas tem os números de desempenho. Vem cá. Fanatiquíssimos por técnica sabem. Freio a disco na frente, freio a disco na traseira, suspensão independente na frente com McPherson e eixo multibraços na traseira. Eu ia contar um pouco da história desse carro, porque ele está na terceira geração, que na verdade dessas 3 gerações teve pelo menos uns 4 modelos. Mas vou deixar para o dia que esse carro vier com calma lá no nosso QGzinho, e aí eu te mostro tudo com um pouco mais de calma. Bom, antes de chegar aqui no motor, lembrar que ele tem 7 anos de garantia completa do veículo e tem também nota máxima em colisão pelo Instituto NCAP. Não falaram se é o Latin, se é o Asian, mas enfim, 80% de toda a estrutura é feita com aços de alta e ultra alta resistência. Mas você sabe que metade dessa nota é por causa do pacote ADAS, e aqui temos um ADAS 2.0 completão, que você já está acostumado em ver na maioria dos carros chineses. Aqui de baixo, motor 1.5 Blue Core, que quer dizer o quê? Que ele preza um pouco mais pela eficiência, assim também como a transmissão. Segundo a Caoa Xangã, essa transmissão Aisin com a central de computação, vamos dizer assim, da transmissão, consegue dar 96% de eficiência para a transmissão, ou seja, ela perde muito pouca energia para trocar as marchas aqui, diferente do Unity, que tem um câmbio de dupla embreagem e 7 marchas. Bom, aqui sim, o mesmo motor que está lá no Unity 1.5, e já que foi nacionalizado, sim, ele é flex, gera 180 cavalos tanto com gasolina quanto com etanol e 29,2 kgfm a partir de 1.500 RPM. Faz de 0 a 100 em 8,5 segundos. E esse carro não é exatamente leve. Bom, a gente vai ver já já como que ele funciona, e repetindo, não tem nenhuma versão plug-in hybrid ainda desse carro disponível para exportação. Na China tem, eu vi lá, um PHEV numa concessionária Caoa Xangã, mas também é novidade por lá. Enfim, eles concentram um pouco mais os seus híbridos nas linhas Deepal e também na linha Avatar. Avatar tem elétricos e tem REEV, os Range Extended Electric Vehicle. E aos poucos vamos chegando por aqui, mas é mais vantajoso para o grupo Caoa Xangã fazer esse carro ser produzido no Brasil, e isso faz com que também melhore a cadeia produtiva, pague menos impostos do que ele fosse importado, mas enfim, eles vão ter uma estratégia de hibridização, na verdade de eletrificação também para os modelos Caoa Xangã. Para você que gosta do que não importa, temos aqui sim manta acústica debaixo do capô, e não temos amortecedor no capô. As más línguas dizem que carros que têm amortecedorzinho no capô são porque passam muito tempo aberto. Concorda? Tem muito Land Rover com amortecedor no capô? Peugeot daquela fase 1.6? Oh, os caras ficam bravos. Vamos dar uma olhadinha como é que eu fico ali no banco de trás, porque no vídeo que eu fiz completão não, aquele vídeo um pouco mais rápido, não sei se deu para você perceber. Isso a gente vai ver agora, vai dar uma olhada nessas 3 telas e vamos sair para andar, para ver se a gente chega num veredito sobre se ele é melhor ou pior do que carros que estão sendo vendidos por este valor. E se não vai dar uma briguinha dentro de casa. Não estou falando da Xangã, não. Estou falando da Caoa. Vem cá. Opa! Ó, bela abertura de porta. Vamos ouvir bater aqui. Som bacana. Nada ruim. Aqui temos soft touch na porta traseira. É algo que eu não ligo tanto, mas muita gente se preocupa. Temos um couro aqui também com um acolchoado por dentro. Aqui para resfriar e para aquecer o banco. Couro nessa parte. E aqui uma imitação de madeira em plástico. Som assinado pela Pioneer 14 alto-falantes. E mais uma coisa sempre bom lembrar, tanque de 58 litros. O segundo maior entre seus concorrentes, pede só para o Commander. Vamos entrar aqui.
Ó, o pessoal falou, o banco é um pouco alto. É nada, cara. Eu tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos, o banco tá posicionado para mim. Você fala que o banco é alto e a minha cabeça não pega no teto? Não é, não. Cara, a impressão de largura do carro é realmente salutar. Cabem 3 Joões aqui tranquilamente, mesmo com esse esquadro de uma Sequoia. Interior todo escurecido do jeito que eu gosto. E os bancos parecem obras de arte, né? Deve ser caro fazer banco assim, rapaz. O banco aqui também, bem gostoso, hein? E com aquecimento e ventilação, nenhum outro concorrente das marcas mainstream tem. Nem se você for também em X1, GLA, Q3, Q5, você não vai ter aquecimento e resfriamento dos bancos. Aqui a gente tem um apoio de braço com 2 porta-copos barra-latas, também bem feitinho. Aqui por dentro não é emborrachado, eu emborracharia, mas a gente está falando de um carro dessa largura, desse tamanho, com esse entre-eixos, com esse acabamento, por 200 mil. Acho que eu não ligaria de não ter a borrachinha no porta-copos. Aqui temos saidinha de ar, não temos controle de temperatura e temos uma tomadinha USB ali embaixo. Mas, cara, dá uma olhada no tamanho disso aqui. Que é isso, velho? É bem grande e é bem confortável. E ele traz uma coisa que eu só tinha visto em carros mais caros, como o Avatar, que é vendido aqui por 500 mil reais. E é só para o passageiro, vem ver. Pois é, aquilo que eles chamam de Zero Gravity. Acho que eu não estou conseguindo mexer direito aqui. Vou um pouquinho para trás, para poder entrar. E o que é, meu? Acho que agora vai. Agora vai. É isso. A gente põe o banco todo para trás aqui para esse animalzão conseguir entrar. E a gente vem e aperta o botãozinho do Zero Gravity. Entrando em posição de gravidade zero, atenção aos passageiros. Isso sim é vida, chico. Aqui você fica numa posição em que o seu joelho está quase alinhado com o seu ombro. Segundo estudaram os engenheiros da NASA, que devem ter estudado mais do que eu e você, isso reduz a pressão do corpo como um todo. Você reduz a pressão das pernas que estão sempre, obviamente, sofrendo com a gravidade e aumenta o fluxo sanguíneo para a parte de cima. E aqui você consegue relaxar como se fosse um bebezinho. Os chineses adoram isso. E eles ligam bastante para a ciência. Não à toa estão na frente do mundo em muitas coisas. Mas que outro carro de 200 mil vai ter isso? Você é louco, Cachoeira? Deixa eu voltar aqui e te mostrar como é que funcionam mais ou menos essas 3 telas para a gente já sair para dirigir. Vem comigo. Opa, vamos lá? Sentar aqui. Ele faz um boas-vindas, ó. Aí se eu ligo o carro, fecho a porta, o banco vai para frente, ó. Mas eu não fechei direito a porta, ele deu esse alerta. Que posição de dirigir boa, né? Chuchu. Deixa eu abrir aqui, melhorar essa luz para você. Fica muito ruim, Diegão, para a tela? Não? Bom. Ligar o ar primeiro, que tá um calor. Senti falta dos botões de ar condicionado aqui. É justamente nessa situação, né, que você precisa do sistema agindo rápido, que você fala, pô, poderia ter um botão aqui. Botei no máximo aqui, eu botei no modo tufão, peraí. Aqui, todas as posições que você pode colocar do ar-condicionado. Temperatura mínima é abaixo de 18 graus. Em alguns carros é na casa dos 16, abaixo dos 16. Tem carro que tem até 14. Aqui a gente tem regulagem de distância do volante e de altura. Não é uma amplitude das maiores, mas tem. É importante. Muita gente está reclamando do volante de 2 raios. Eles fazem isso justamente porque tem uma horizontalidade na coisa e para você conseguir enxergar de uma maneira mais profícua o painel de instrumentos. Aqui são nada menos do que 37 polegadas. Talvez você esteja assistindo esse vídeo num laptop ou
num desktop, não sei se tanta gente ainda tem desktop assim, mas algumas pessoas têm, a sua tela não seja do tamanho das polegadas dessas 3 telas. Aqui tem quase 11, aqui tem 14 e aqui tem, não, aqui tem 12, aqui tem 14, aqui tem 15, enfim, é muita tela, velho. Aqui, para quem viaja no passageiro, pode assistir filmes, pode ver jogos, pode ver as condições do tempo, tem o aqui do tempo não, do trânsito, tem o rádio, a central de mídia, que você pode ver fotos, tal, central de jogos e também comandar o Spotify. Você que é casado sabe que quem comanda o Spotify nunca é você, né? Tá ligado? Você quer ouvir um Bezerra da Silva, a pessoa tá pondo Beat It, do Michael Jackson. Tudo bem, eles até pareciam quando eram novos, mas as músicas não tem nada a ver com o clima que cada um quer. Eu passo por isso em todas as viagens. Bom, aqui a gente tem a chave da Chang'an, que tem o logo da marca, ó, bem na chave aqui, ó, muito parecido com este logo. E aqui você pode ligar o carro à distância, abrir o porta-malas, travar e destravar, mas se tiver com ela no bolso, tem o reconhecimento, não tem o NFC, vamos dizer assim, que você precisa encostar, como acontece com o Sleep Motor, por exemplo, que também tem carro nessa faixa de preço, em algumas promoções, mas apenas com eletrificação. Aqui a gente tem um porta-objetos, como eu te mostrei no vídeo, ele é refrigerado de acordo com o ar aqui, ou esquentado, né, de acordo com o ar condicionado que você põe aqui. Se você quiser resfriar alguma coisa ou manter um pouco mais fresca. Ah, eu tirei essa peça aqui, não consigo pôr. Ah, consegui. Você pode fechar também, né, a saidinha de ar, mas se quiser deixar alguma coisa mais refrescada, pode deixar aqui dentro com o ar-condicionado no mínimo. Aqui, 2 porta-copos barra-latas daquele que não vai caber, seu copo Stanley. Já contei essa história, né? Minha tia comprou um carro chinês e reclamou para mim que a garrafinha de água dela não cabia no porta-copos da frente do carro. A minha resposta foi: melhor trocar a garrafa, né, tia? Bem mais barato. Então, se você tem garrafas daquelas que são mais gordinhas embaixo, certamente não caberão aqui. Aqui as saídas de ar laterais estão bem nas pontas aqui. Se você olhar aqui, parece que você não vai enxergar, né? Mas elas estão, e tem 2 aqui no meio. O arrefecimento é bacana. Bom, vamos explorar um pouquinho essa tela. Aqui você ajusta os faróis por aqui também, algo que me irrita um pouco. Mas eu tô tendo que me acostumar. Não tem jeito. Todos os comandos agora são por aqui. Vai fazer o quê, querido? Aqui você também... deixa eu voltar aqui. Carro. Ajustes do veículo. Retrovisor. Quer mexer no retrovisor também? Os espelhinhos? Também aqui. Colocou retrovisor direito. Aí você vai mexer por este botãozinho aqui no volante. Para cima, para baixo. Se quiser recolher também, dobrar os espelhinhos. Apertou aqui, vai dobrar. Enfim, retrovisores também aqui pelo farol. A cortina que eu abri aqui por um botão em cima, você também pode fazer pela tela. Modos de condução, normal, Sport e Eco. Modo de direção, normal, leve, Sport e alto. Controle de descida, sempre salvar a preferência de condução. Hill Descent Control e ESP desligado. Não faça isso, nunca, se você não estiver em ambiente controlado. Controle de cruzeiro adaptativo. Controle de cruzeiro adaptativo integrado, ou, na verdade esse aqui é as preferências da condução inteligente, né? Ele vai vendo se o fluxo está muito grande, e aí ele vê quanto que ele recupera de velocidade ou não, principalmente do que ele vê em volta também. Avisos por voz, assistente de saída de faixa desligado, aviso ou corrigir. Assistente de saída de faixa, pode deixar no aviso, aí você escolhe entre som, vibração e som e vibração. Segurança ativa tem alerta de colisão frontal e temos o Park Assist. Bom, não tem ponto cego, não tem alerta de abertura de porta, não tem alerta de tráfego cruzado traseiro. Não chega a ser um ADAS 2.0 tão completão quando eu te disse lá fora. Carroceria, assento do passageiro com gravidade zero, acesso facilitado ao banco do motorista, como eu te mostrei. O passageiro também tem alerta de cinto traseiro, percentual de abertura do porta-malas, você pode escolher por aqui também.
fechar porta-malas na chave, sensor, rebatimento dos retrovisores, destravamento automático ao desligar o veículo, destravamento automático ao aproximar-se do veículo. Aqui todas as questões de conveniência que você pode ter com o carro. Aqui iluminação, brilho das cores que você vai customizar. Aqui ele mostra para você no painel onde estarão as luzes, né? Você pode escolher entre 256 cores aqui. Tudo isso que eu estou te falando é de série. Aí você pode pôr ou pulsando, como fosse uma respiração, ou estático. Aqui também você ajusta a altura dos faróis, liga o farol de neblina e deixa o farol alto inteligente também. Sistema de som, volume de mídia, Hi-Fi original, encosto e surround. Ele vai espalhar esses 14 alto-falantes com potências e variações singulares, justamente para que você tenha uma experiência sonora diferente. Volume do toque do telefone, quando estiver conectado, ele conecta Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Basicamente é isso, não tem muito. E aqui os comandos por voz, zona de fala dos comandos, enfim. Ele também tem assistente por voz e você também tem monitoramento do carro via um app de telefone da própria Caoa Xangã. Você pode fazer os ajustes à distância, ligar o carro à distância, destravar à distância, piscar os faróis, enfim. Diversas coisas que você já deve ter visto também em outros carros chineses. Mas o mais impressionante aqui é essa atmosfera quando você chega, né? É muita tela. Eu só tinha visto isso em carros de 500 mil reais. Essa é a grande realidade. Ai, João, mas esse negócio de tela, não sei o quê, eu não aguento mais, não sei o quê. Não vai voltar atrás. Você pode passar o resto da vida comprando um carro de 2012 para trás. Agora, vir aqui nos comentários e falar que não aguenta mais as telas é igual ir no futebol e falar que não aguenta mais a bola redonda. Não vão voltar atrás. Não vão pôr uma bola quadrada. Aqui não vai voltar. A não ser que, sei lá, uma hecatombe mundial acabe com o LCD, o OLED, sei lá. Mas não vai voltar. Ou procura um psicólogo infantil. Porque reclamar disso aqui não vai ter jeito. As pessoas passaram a comprar carros mais modernos por causa das telas. Aí quando vem tudo com tela, a pessoa tem essa crise existencial. Não vai adiantar. Sinto informar. Espero ter ajudado, óbvio. Aqui também, pelo íconezinho aqui, você pode ter acesso ao que eu acabei de mostrar tudo para você do veículo. E aqui, câmera 360 com um 3D, que eles chamam de 540, porque isso aqui fica translúcido. Aliás, essa cor branca, para mim, é a mais legal do carro, de longe. Eles não trouxeram prata, eles têm um prata daquele meio azuladinho, tipo aquele prata da Volkswagen. Eles não trouxeram, fui buscar a explicação com o pessoal aqui da Caoa Xangã. É porque cada vez que um carro entra, você tem que fazer pelo menos 100, 120 carros com aquela cor. E às vezes a demanda por esses modelos com cores diferentes, não sei se o prata se encaixaria, mas um vermelho, por exemplo, o carro ficaria, vamos dizer assim, encalhado. Eles já tiveram a experiência com o Tiggo 5X vermelho, não foi o melhor dos mundos, e por isso eles trouxeram só preto, cinza e branco, por enquanto, até para entender como que vai ser a demanda. As linhas de guia, quando você dá ré, alarme do radar, visão 360 acionada pela seta, o assistente de visão em declive íngreme e transparência do veículo, que isso aqui que eles chamam de câmera 540, que você consegue enxergar o que há por baixo. Não muito, mas consegue, vai. Chegar aqui, eu gosto de ver assim. Já vimos softwares mais rápidos? Já vimos. Mas isso aqui tá ok. E a definição é bem boa. Vou engatar a ré aqui. Você vê a câmera de ré e tem uma visão coadunando com o momento de cima também, para te ajudar nas manobras. Pode fechar aqui. Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui se a gente consegue mexer em alguma coisa aqui do display. Não, isso aqui é direto aqui. Bom, pois bem. Vamos dar uma volta. Em breve esse carro volta para mim para a gente fazer aquele teste mais completão, falar de consumo e tal. Vou deixar aqui na medição de consumo. Quando a gente for andando, eu te conto mais ou menos quanto que a gente conseguiu aqui.
Mas só para avisar, esse tanque de 58 litros está cheio. A gente ficou com ele ligado, parado aqui, e tem uma autonomia de 596 quilômetros. Ele cheião mesmo, sem ter manobrado, tal, sem fazer essa conta, entre aspas não, inteligente, ele deve rodar 620 com um tanque. 58 litros é uma média de 10. Se for no etanol, tá ótimo. Se for na gasolina, tá razoável. Bom, vamos acelerar? Tá na hora. Bora. Bom, já estou aqui na saída do Belo Aras, que eu não lembro o nome, aqui na portaria, e recebi aqui os números de consumo, melhor do que eu fazer aqui a revelia, né? Consumo com etanol na cidade, 7,2 km por litro, segundo o Inmetro, na estrada 8,5. Gasolina, 10,5 na cidade e 12,3 na estrada. Considerando o tamanho e o peso desse carro, realmente estou impressionado com a eficiência. Porque 12 na cidade, desse tamanhão, com motor 1.5 de 180, é bem impressionante mesmo. Bom, vou pegar um trechinho aqui. É realmente uma transmissão muito mais suave do que você vai ter se fosse um dupla embreagem ou como se comporta o Unity. Você está percebendo aí que as trocas não são tem como se fosse assim, uma queimadinha de embreagem. Você sente o conversor de torque, entre aspas, convertendo. E foi o que eles disseram até, o pessoal de engenharia. Conversei logo depois da coletiva, eles disseram que a intenção aqui foi deixar o mais suave possível, mas obviamente ele vai se adaptando de acordo com a condução. Eu estou dirigindo aqui, eu sinto um pouquinho do motor trabalhando, nada muito grave, e sinto um pouquinho de vibração no pedal. Mas isso é natural de qualquer carro, né? Se você andar num Boreal, você vai sentir. Se vai andar num Commander, vai sentir um pouco menos. Se vai andar num GWM, se tiver entrado a parte a combustão no HEV, você vai sentir também. Inclusive no BYD Song Pro, que também é um híbrido plug-in, que a parte elétrica vai trabalhar mais vezes. Mas, de qualquer maneira, a única falta que eu sinto aqui são dos pedal shifters, né? A gente também não tem um modo esporte aqui na... Olha, nós não temos um... Eu tô apertando aqui. Ele, quando eu ponho para baixo aqui no drive, ele ativa os controles de condução, assistência de permanência em faixa, ó. Quando eu ponho para baixo. Geralmente quando você põe para baixo no drive... Não, ele tá me dando um monte de bronca aqui. Assistência de permanência em faixa desativada. Não tem o pedal shifter e também não tem como você colocar em modo esporte aqui, a não ser que você acione os modos na tela. Enfim, não é prioridade para eles isso. O creeping do câmbio é bem interessante mesmo. Qualquer triscadinha que eu tô aqui, ele tá pronto para fazer uma retomada. Talvez porque ele tá percebendo que a gente tá passando por um aclive ali atrás, né? E o mais impressionante aqui para mim foi quando a gente pegou o primeiro trecho ali para sair do hotel. É uma estrada de terra, tava com um pouco de lama, tava um pouco de cascalho e tal, tem subidinhas e descidas, como se fosse umas costelas de vaca um pouco maiores assim. E a suspensão trabalhou muito bem. E eles frisaram muito isso, né? No processo de tropicalização do carro, porque o nosso asfalto, por incrível que pareça, é pior do que o que se encontra na China. Eles tiveram que fazer um trabalho justamente para o que a gente sempre vê em carro chinês que chega no Brasil, que não são montados aqui pelo menos. Você passa em lombada, você passa em valeta, você passa em depressões um pouco mais profundas, parece que a roda pula, né? Ou dá um fim de curso na volta, ou a roda cai. Você tem essa sensação. E para quem está dirigindo é ruim, e para quem está no passageiro, o feeling de conforto, a atmosfera de conforto vai pra cucuia. Tô fazendo uma ultrapassagem errada aqui, mas é só porque a gente tá com um pouco de pressa e eu preciso te contar como que são as retomadas também. Brincadeira. Não faça isso quando você estiver dirigindo. Passar numa lombada aqui a 35 por hora, ó. A gente não tem aquela sensação de roda indo para baixo. Isso para mim já é bem satisfatório em se tratando de tudo que a gente já avaliou de carros de origem chinesa. Realmente, quando especialmente BYD e GWM tiverem os seus corpos de engenharia já mais presentes aqui nos SUVs, talvez isso também aconteça com eles.
como aconteceu, por exemplo, com o Dolphin Mini, né? Que era uma suspensão muito balançante ali, você andava, você falava, meu, isso aqui não tá o normal, o trivial que eu tô acostumado com carro compacto. E depois de um tempo passou por uma espécie de tropicalização, eles não revelaram nem o que mudaram, se foi batente, se foi peça, se foi amortecedor, se foi mola, e o carro ficou melhor. Direção elétrica não é muito anestesiada, mas também não tem nenhuma surpresa que se fala, nossa, como essa direção tá boa. Eu sei que o carro num todo, dirigindo, ele me parece muito correto. E sinceramente parece que tem mais do que os 29 de torque e os 180 de potência. Ele ganha velocidade com uma boa facilidade. Tudo bem, eu estou sozinho no carro, você direto escreve para mim falando que eu tenho que considerar que você vai estar com bagagem, com 5 pessoas, mas num parâmetro que eu testo todos os carros vazios, eu não tenho muito o que reclamar desse carro não. E acho que sim, esse 0 a 100 em 8,5 é completamente plausível. Que seria mais rápido do que Taos, que seria mais rápido do que Boreal, que seria mais rápido que Commander, que seria mais rápido que o Jeep Compass. Afinal, ele tem mais torque e mais potência que todos esses, e mesmo sendo mais pesado. E aí eu fico intrigado, será que os chineses estão, pelo menos nos carros compactos, porque os carros de luxo chineses praticamente não têm motores a combustão, será que eles conseguiram também colocar esse acréscimo de entendimento, de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento também nos motores a combustão? Os motores a combustão chineses sempre foram tão mais ou menos, bem mais ou menos. Eu lembro de andar nos Geely da década de 2010. A única coisa que salvava ali era o câmbio manual, que era bem bom. Todo o resto era muito ruim. Bebiam muito, andavam pouco. E agora estou tendo uma sensação boa. Tão boa quanto eu tive no Unité. Ou será que são só os carros da Changan? Apesar que a gente tem bons motivos também para observar com certa admiração os motores turbo da Caoa Chery. Não pelo consumo, mas pelo desempenho, principalmente aquele 1.6 de 187 cavalos, que perdeu um pouco de potência agora, né? Foi para 180, muito mais pela carga tributária do que efetivamente pelas emissões. Mas eu tô me sentindo bem aqui. Resposta rápida. É uma resposta bem parecida com o que você tem no dupla embreagem, mas quando volta e as trocas de marchas mais com um acelerador um pouco... abriu para mim, obrigado, senhor. Com o acelerador pressionado ali em 1/3, ele volta para uma suavidade. Equilíbrio de carroceria também. Vai estar pegando um trecho mais sinuoso aqui. Aderna pouco. Vou fazer uma frenagem um pouco mais brusca aqui, para ver como é que essa frente se comporta. Também a neutralidade de frenagem, de aceleração. Aqui uma curva com um raio um pouquinho mais longo, ouvindo um barulhinho de pneu, mas totalmente de boa, controlável. Barulho de vento aqui dentro também quase nada. Vai ouvir um pouquinho quando o asfalto ficar um pouco mais rugoso, muito porque também tem um pneu 235 aqui com aro 20. Então, a não ser que você esteja num carro premium para além disso, a partir de um Volvo, ou de um Audi, ou de um BMW, geralmente você vai ouvir um pouco dessa reverberação de um asfalto mais abrasivo. Mas, cara, não tem o que falar. É um carro mais comum chinês, né? Segundo a Changan, a Caoa Changan, ele é o veículo, há 5 anos, o veículo SUV a combustão mais vendido da China, 5 anos consecutivos. Então é meio que o carro da família chinesa, que não está na eletrificação, porque os carros são um pouquinho mais caros, eletrificados lá também, e a pessoa ainda fica para o mercado chinês um pouquinho no passado. Mas aqui no Brasil, não, porque aqui praticamente 80% de todo o mercado ainda é 100% a combustão, não tem nenhuma eletrificação. Cara, tá completamente bom, tá bem razoável e, aliás, até acima do que eu esperava. Quando a gente olha a ficha técnica ali, faz uma relação peso-potência, torque-peso, a gente imagina que o carro não vai estar ajustado mesmo
para que todos esses carros do segmento fazem. E eu, coincidentemente, vim para esse evento com o Boreal, que é um carro que tem um desempenho aceitável, agradável, a suspensão um pouquinho mais rígida, especialmente na versão Iconic, que tem aquela roda maior, que é o caso desse carro aqui também, que tem uma roda maior. E eu tô achando esse carro mais confortável e mais agradável. Pelo menos para andar nesse trajeto aqui. Eu andei muitos trajetos com o Boreal, mas olha, difícil você fazer um test drive, conhecer esse carro mais a fundo e não colocar ele na sua lista de 3 prioridades ali. Se você está pensando em carros com valor a partir de 190 até 200 mil reais. Para mim, o grande problema de mercado que esse carro vai enfrentar está justamente na divisão das concessionárias. Muitas concessionárias A21 Caoa Chang'an estão do lado das D21 Motors. Para Caoa, maravilhoso, porque você pode escolher entre um Tigo 8 e esse carro praticamente pelo mesmo preço e o dinheiro vai para o mesmo bolso. Para a marca, não sei, porque muita gente, ainda que não use os 7 lugares, considera que há uma vantagem quantitativa você ter um carro com motor 1.6 turbo, ainda que não seja flex, e 2 lugares a mais. Na hora que você vai colocar ali, na hora de fazer os prós e contras, a análise WSOP, de fortalezas e fraquezas, pode ser que o Tigo 8 se apresente como mais vantagem. Só que eu acho que esse carro tem uma atmosfera mais convincente, mais refinada, é um carro maior, mais largo e gosto é gosto, não se discute. Acho o desenho um pouquinho mais arrojado. Entre todos os outros que tem esse preço, você pode considerar também um Commander Longitude, tem motor 1.3 de 176 cavalos, uma rede muito consolidada já, ainda que eles tenham já 50 concessionárias e devem abrir mais 15 pontos de venda, pelo menos, até os próximos 3 meses, segundo eles mesmos divulgaram. Uma marca mais consolidada, mas que também o pessoal já cansou um pouco de comprar Jeep, especialmente o Compass, mas também o Commander, e ele está numa situação de promoção que você paga menos de 200 mil reais por ele também. Tem também o Ford Territory, que tem muito dessa atmosfera chinesa nova, né? Um carro bem largo, com um acabamento interessante, especialmente aqui, que, por exemplo, no Renegade eles tiraram, né? E aqui você vê tudo emborrachado, onde você encosta tem um toque suave, e pode também ser outro concorrente que também caiu de preço de 215 para 199,990. Mas eu não sei se a questão do desempenho pega você um pouco mais como me pega, e nesse caso o desempenho desse carro é melhor do que o desses 3. E ele ser mais largo e essa suspensão bem ajustada, acho que me convenceria. Claro, a gente vai passar mais tempo com o carro num próximo vídeo e eu vou conseguir extrair isso de preferências minhas para você de uma maneira um pouco mais profunda. Mas por hora, eu não pensaria em nenhum outro além desses 4 carros para chamar de meu, até 200 mil reais, sem considerar os eletrificados, obviamente. Para quem não quer entrar no mundo da eletrificação e ainda está nos 80% que compra combustão, esse carro aqui, inclinação elevada detectada. Temos um bedel até no carro. Esse aqui, certamente depois de um test drive, estaria entre as minhas escolhas. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E se você puder, vá ver ao vivo, porque esse carro já está na concessionária e já tem algumas unidades para test drive. Talvez você corrobore com esse pequeno test drive que eu fiz aqui e entenda que esse carro parece ser mais por mais. Apesar que ele tem o mesmo preço de outros carros que são menores do que ele. Talvez seja menos por mais. Quer dizer, mais por menos. Você entendeu? Beijo no coração. Até a próxima. Fui. Pode apagar a luz, Delarco.